Olá, tudo bom? Dando sequência aí ao vídeo anterior que falávamos acerca do homem anônimo, aquele cego de nascença que Jesus se aproximou dele, fez um milagre maravilhoso na vida dele, ele tornou a enxergar, tornou a ver, ou melhor, tornou não, né? Ele era cego de nascença. Bartimeu que tornou a ver, dando a entender que ele já tinha enxergado um dia. Mas voltando para o assunto de hoje, a gente quer falar sobre as experiências que esse homem teve com Deus. Interessante que quando ele mesmo afirma que ele era o homem que estava a mendigar, que estava sentado no caminho, quando questionaram se era ele ou não, ele foi levado às autoridades, ele foi levado aos sacerdotes, e ali ele dá testemunho da sua convicção, da sua fé, do encontro que realmente ele teve com Cristo Jesus. Embora ele não tenha conhecido ainda, de fato, reconhecido de fato que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ele teve algo no interior dele, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. E quando ele é questionado pelas autoridades, ele afirma, quando perguntam como isso aconteceu, ele fala: um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo, aplicou os meus olhos e eu vejo. Ele mandou ir no tanque Siloé e agora eu enxergo. A experiência que esse homem teve com Jesus nos ensina que quando de fato nós temos uma experiência com Cristo, a nossa convicção ela deve ser demonstrada com ousadia, com intrepidez àqueles que nos questionam, àqueles que nos perguntam. A gente vê isso no texto que do homem chamado Jesus, para aquele homem anônimo, quando perguntaram para ele o que ele achava daquilo, ele fala acerca de Jesus que ele é profeta, que ele é profeta. A gente vê isso no versículo de número 15, quando os fariseus perguntam para ele: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. E ele experimentou algo muito especial na vida dele. Isso fez com que ele, com ousadia, declarasse realmente o que tinha feito. Primeira lição para nós, queridos: nós que já tivemos um encontro com Cristo, precisamos, com ousadia e intrepidez, determinar com nossas palavras, mostrarmos com as nossas palavras quem de fato é Jesus. Aquele homem foi questionado pelas autoridades espirituais daquele tempo e ele fala o que aconteceu e a decisão dele. Aí aconteceu mais adiante outra coisa, né? Foram perguntar para os pais. A gente pode ver isso no versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Perguntaram para ele, para os pais. E os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntar a ele, idade tem, falará de si mesmo. Veja bem, algumas pessoas perguntam para outras pessoas sobre as nossas vidas. As pessoas questionam as obras de Deus em nós.
elas são relevantes ao ponto de chamar a atenção de outras pessoas? Ou a gente vive no anonimato? Aquele homem anônimo saiu do anonimato. Agora ele é questionado pelas autoridades judaicas. Ele começa a ser importunado pelo fato de declarar fé em Cristo Jesus. Eles não acreditaram nele, mas ele com ousadia continua falando. Aí chama os pais. Os pais dizem, olha, ele é nosso filho e nasceu cego. Agora, porque ele está enxergando agora, nós não sabemos. Quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, de verdade, traz esta curiosidade para os outros. Mudança acontece, coisas novas acontecem. Aquele homem sai do anonimato e agora está diante das autoridades. E ele continua na sua ousadia, na sua fé, na sua firmeza, pregando, falando do que havia acontecido com ele, ao ponto dele ser tão ousado e que ele afronta as autoridades judaicas. A gente pode ver isso na sequência. Por que os pais responderam daquele modo para as autoridades? Nós vemos no versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Veja, queridos, a preocupação dos pais era que eles fossem expulsos da sinagoga. Mas aquele anônimo não, ele estava bem convicto. No versículo 24 diz, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retruca, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E aí ele pegou pesado. A convicção dele era tão grande que ele defendia com ousadia aquilo que ele havia experimentado. E ele diz, olha, se é pecador não sei, só sei que eu era cego. Ele mandou lavar, lavei-me e agora eu enxergo. Vejam, queridos, que aquele homem, ele começa a afrontar, nos versículos posteriores a gente vê que a ousadia, a fé, aquilo que ele tinha experimentado era tão verdadeiro, tão intenso na sua vida que ele era ousado. Ele não tinha medo de ser expulso da sinagoga. Ele não tinha medo de ser excomungado da sociedade judaica. Ele estava convicto do que Cristo fez com ele. E nesta reflexão eu quero terminá-la, concluí-la dizendo o seguinte: quando Cristo de fato entra na nossa vida, transforma a nossa vida, como transformou a vida daquele homem, manifestando nele as obras de Deus, a ousadia, a intrepidez, a autoridade na pregação do Evangelho. Qual é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele homem creu. Nós já vimos no vídeo passado. Ele foi até o tanque de Siloé, se lavou e voltou enxergando. Tenha convicção de fé, tenha ousadia, intrepidez, autoridade ao pregar a experiência que você teve um dia com Cristo. Não tenha medo das circunstâncias, das adversidades. Pregue aquilo que Cristo fez na sua vida. Aquele cego falava, eu era cego, agora eu enxergo. Vocês querem ouvir outra vez? Agora vocês querem ser discípulos dele também? A ousadia na vida cristã, ela é necessária para que a gente propague o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o recado que eu queria deixar
para esse dia. Que Deus te abençoe abundantemente em Cristo Jesus, tá bom, meu querido? Dê o seu like aí, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e familiares e até o próximo vídeo, querendo Deus.